Tudo bem? Meu nome é Matheus Alves Queto, eu sou aluno do curso de Engenharia Civil na UCL. Eu venho por meio desse vídeo trazer a minha explicação, a minha visão sobre o que eu tenho aprendido no curso de Meio Ambiente, que foi ministrado aí nesse semestre. E nós tivemos o tema que seria o papel da sociedade na preservação do meio ambiente. Mas antes de chegar a essa conclusão, a essa visão, eu gostaria de regredir um pouco, olhar um pouco para trás, talvez para o íntimo do ser humano. E nós precisamos entender que o ego humano ele é uma grande causa do desequilíbrio ambiental. E por quê? Porque o ego do homem é o que faz com que ele busque cada vez mais objetos, com que ele consuma cada vez mais. E nesse consumo nós precisamos, de certa forma, extrair da natureza. Por quê? Porque tudo que existe na sociedade, segundo Lavoisier, não é criado e nem destruído. De certa forma, tudo é transformação. Nós temos, por exemplo, uma Ferrari. Uma Ferrari é um bem de consumo e muito desejado pelas pessoas, assim como um Rolex ou um iPhone, que talvez seria o melhor exemplo para o que a gente está falando. Mas a Ferrari ela é formada de metal, ela é formada de plástico, ela é formada de borracha, ela precisa da gasolina para se locomover, sem a gasolina ela não anda. E se a gente olhar para cada um desses materiais e fazer uma simples regressão, voltar, digressão, não sei, nós podemos entender que o metal ele vem das jazidas de metal que a Vale acaba extraindo, a Arcelor transforma nas chapas de ferro e vende para a indústria transforma aquilo ali, de certa forma, na carcaça da Ferrari. Nós temos também a borracha do pneu do carro, que é extraída aí da árvore, da seringueira, que é um tipo de extração também de um recurso natural. Nós temos o plástico, também é proveniente do petróleo, ou seja, o petróleo ele traz para a gente o plástico, a gasolina que a gente usa para o carro se locomover, e também no resto, no insumo, no que sobra, tem também usado para a construção das ruas, das vias, o asfalto, onde o carro vai passar. Então tudo que a gente conhece hoje como matéria vem sim nós necessitamos de extrair isso da natureza. Isso é um problema, porque ao mesmo tempo o ser humano deseja cada vez mais. Nós vivemos numa sociedade que o escritor Byung-Chul Han, um escritor sociólogo sul-coreano, ele afirma que o ser humano, nós vivemos numa sociedade do cansaço, porque as pessoas estão cada vez mais desejando coisas e cada vez mais se expondo nas redes sociais, de tal forma que essa exposição aumenta o desejo, porque tem uma pessoa ali com uma Porsche e ela fala para você que ela está feliz, e então você cria aquela necessidade de também possuir uma Porsche para que você seja feliz. Então isso tudo tem a ver com o ego do ser humano, tem a ver com a ganância humana que leva o homem a desejar cada vez mais. Mas desejar em si não é um problema. O problema é o desequilíbrio disso tudo. E eu acredito que da mesma forma, se utilizar dos recursos naturais não é um problema. O problema às vezes é usar além do que aquilo que nós conseguimos voltar ao meio ambiente. Isso que o problema está no desequilíbrio, não está no uso em si. E para isso, eu trago também algumas ideias interessantes, que nós temos aí uma evolução do ser humano em relação à extração e o uso dos recursos naturais, como a Revolução Agrícola, que aconteceu há 10 mil anos antes de Cristo, que começou a acontecer por volta daquele tempo, em que o ser humano para de ser nômade, ou seja, ele para de se locomover de um lugar para o outro em busca de mantimento, de recursos naturais, ele passa a se estabelecer e a plantar o próprio mantimento. Quando acaba, ele não muda, mas ele planta de novo. E até chegar no período das grandes navegações, nós temos aqui o pau-brasil sendo extraído do litoral brasileiro. Nós temos também ali a Revolução Industrial no século XVIII, século XIX, aproximadamente em 1700, 1800, até nós chegarmos também no século XX, que é a era do petróleo e do consumo em massa. E nós observamos, de certa forma, que nós vamos ter a primeira conferência na verdade a Conferência de Estocolmo, de 1972.
Talvez esse seja aí o primeiro marco do ser humano pensando em relação a toda essa degradação do meio ambiente. Você vê que o ser humano começa a degradar muito antes disso. Já temos ali nas grandes navegações mesmo que o Brasil foi bem explorado, tanto o ouro quanto o pau-brasil. E isso aconteceu que há 500 anos atrás, antes disso, a gente já tinha também extração de recursos naturais e, de certa forma, o ser humano começa a pensar o que há 50 anos atrás, não a pensar, mas temos uma conferência para estabelecer diretrizes, para cuidarmos cada vez mais dos recursos que nós temos, e isso aconteceu apenas há 50 anos atrás. Ou seja, nós temos aí, vamos dizer que no mínimo 10% do tempo, dos últimos anos, que a gente começou a se preocupar de fato com os recursos da natureza. Então, nós temos também a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que aconteceu de 1983 até 1987, com o relatório de Brundtland, em 1987, né, com um grande lema que o nosso futuro comum, ou seja, nós precisamos pensar não apenas para a gente, para um indivíduo, mas também para a coletividade. Que nós tivemos aí a integração entre crescimento econômico, equidade social e preservação ambiental. O problema não é extrair da natureza, o problema é extrair de maneira desequilibrada. Nós temos também a terceira conferência, que eu gostaria de trazer aqui para a gente como exemplo de preocupação com as questões ambientais, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, aqui mesmo do Rio de Janeiro, conhecido como ECO 92, do ano de 1992. Então é muito importante pensar sobre esse tema e não deixar apenas como uma visão da sociedade, sim, porque às vezes fica muito geral, né? A gente acaba não entendendo que esse problema também é nosso, mas tomarmos medidas como o controle do ego mesmo, né? Trazer esse pensamento, né? Controlar o nosso ego, buscar uma vida mais simples, e para isso nós temos estilos de vida como o minimalismo, que prega isso, o estoicismo como uma corrente filosófica, e a própria consciência de vida mesmo, o propósito de vida. Porque quando a gente não tem um propósito bem definido, a gente vive de maneira animalesca, simplesmente desejando e gastando e consumindo. E isso é ruim. E quando a sociedade entender isso, ela vai conseguir, né, ter uma certa preservação do meio ambiente, ela vai conseguir crescer nesse sentido, e o meio ambiente vai agradecer e as futuras gerações também. Muito obrigado para você que assistiu o meu vídeo até aqui, e eu agradeço muito pela sua atenção, e é isso.